Olá, muito boa tarde. Chegamos a maio, altura em que abre o período de matrículas no primeiro ciclo e invariavelmente surge-nos a grande questão. Muitos dos pais nos colocam, sobretudo os pais de crianças com 5 anos e a idade condicional para o ingresso do primeiro ciclo, que é que aspectos é que eu tenho de ter em consideração para tomar a decisão de matrícula ou não do meu filho no primeiro ciclo. Vou falar rapidamente sobre alguns aspectos, uma vez que nós vamos fazer uma sessão online na qual os pais poderão participar e colocar as suas questões em direto. No entanto, gostaríamos de lançar já alguns tópicos de reflexão e de debate e de análise antes de se ponderar esta decisão. Efetivamente, muitas das vezes, na correria do nosso dia-a-dia, acaba por nos faltar tempo e um momento específico para nós refletirmos acerca de algumas questões, entre elas este ingresso no primeiro ciclo. E falo agora não só para os pais das crianças com 5 anos, em idade condicional, mas para aquelas que têm também a idade obrigatória e que terão mesmo que ingressar no primeiro ciclo, porque não há outra forma, a não ser que haja um pedido de adiamento de escolaridade que também é colocado em situações excepcionais. E de facto nós temos que pensar que esta é uma importante transição na vida da criança e na própria vida da família. Ao longo da história da vida da família, as famílias são convidadas e convocadas para se adaptarem. Há uma frase que eu gosto muito relacionada com os sistemas familiares, que é importante mudarmos para permanecermos. E estas transições escolares são momentos em que as famílias têm necessariamente que se adaptar para permanecerem na sua estabilidade e na sua organização e dinâmica funcional no seu dia-a-dia. Esta mudança para o primeiro ciclo será porventura das mudanças mais marcantes na vida escolar dos nossos filhos e com potenciais repercussões ao longo das suas vidas, por isso é muito importante nós pensarmos bem nestes períodos de mudança, que são exatamente períodos sensíveis. E esta fase entre os 4 e os 7 anos é uma fase particularmente sensível às mudanças, seja pelas alterações físicas, fisiológicas que acontecem, a evolução em termos cognitivos, de aprendizagem, a componente da socialização, da independência, a criança conseguir fazer cada vez mais coisas sozinha, tudo isto faz com que tenhamos de ter particular atenção a estes momentos e a estes períodos. Agora, o que é necessário uma criança adquirir para ir para o primeiro ciclo? Esta é uma questão mais complicada do que aquilo que inicialmente possa parecer, porque é também um tema muito complexo. Por um lado, porque aquilo que nós pretendemos quando uma criança entra no primeiro ciclo, obviamente, é que esta tenha sucesso. Sucesso escolar, uma boa adaptação, um bom processo de socialização, acima de tudo que a criança se sinta feliz e que cresça saudavelmente e de forma integral nas diferentes dimensões. Mas esta noção de sucesso, para além de ser muito complexo por si só o tema sucesso escolar, vai também depender de muitos fatores, não só da componente cognitiva, como também da atenção e concentração, comportamental, motivacional, emocional, por isso existem muitas variáveis que podem condicionar o sucesso escolar de uma criança, o que torna mais complicado, obviamente, toda esta análise. E por outro lado, também percebemos que as crianças têm ritmos de desenvolvimento muito diferentes umas das outras. Apesar de haver uma tendência do denominador comum e de haver marcadores esperados, o que é esperado para cada faixa etária, tudo isto é muito variável e, sobretudo, então, neste período entre os 5 e 7 anos, os ritmos de evolução são muito diferentes de criança para criança. Por isso é importante colocar estes dois reparos antes de entrarmos naquilo que nos trouxe aqui hoje, que é exatamente a importância, então, dos tais pré-requisitos a quando do ingresso no primeiro ciclo. E porquê é que nós falamos tanto nesta questão, e no agrupamento de escolas Xister, há bastantes anos que fazemos questão de todos os meses de maio fazermos estas sessões com os pais dos alunos do pré-escolar e debatermos, refletirmos em torno da questão dos pré-requisitos? Nós fazemos porque a literatura científica tem mostrado que quanto mais positivas forem estas transições precoces, maior a probabilidade de sucesso e de adaptação no futuro. Como dizem aqui estes autores, Ramey e Ramey, crianças que não fazem transições precoces positivas para a escola são as que mais provavelmente se tornarão desatentas, indisciplinadas e desviantes e as que possivelmente virão a abandonar a escola.
Obviamente nós não vamos estar a pensar num cenário tão catastrófico quanto aquele que esta assunção pode nos fazer pensar, mas não deixa de ser muito importante fazermos tudo o que está ao nosso alcance para prevenirmos uma potencial situação de má adaptação, desmotivação para com a escola e de insucesso que pode levar depois a uma bola de neve com impactos na componente comportamental e obviamente no bem-estar emocional e social de cada criança e por arrasto da própria família. Por isso, muito rapidamente, que aspectos é que nós devemos ter em consideração ao nível do desenvolvimento da criança na tomada desta decisão? Primeiro é importante nós analisarmos como é que a criança se relaciona com os diferentes contextos envolventes, escola, família, atividades sociais. É importante percebermos qual a vantagem ou desvantagem em relação à mudança ou estabilidade nas relações interpessoais e, obviamente, até que ponto é que esta criança corresponde em termos de prontidão escolar. Muitas das vezes acabamos por nos centrar demasiado na prontidão escolar e esquecemos todos os outros aspectos, os sociais, os da aprendizagem mesmo da gestão emocional, que também acabam por ser também dimensões muito importantes. Mas quando nós falamos de prontidão escolar, falamos da capacidade para a criança aprender, ao nível do desenvolvimento cognitivo, se a criança está apta para fazer essas aquisições, e podemos ver, por exemplo, países como a Finlândia, ainda a idade de ingresso obrigatória no primeiro ciclo é só aos 7 anos de idade. Porquê? Porque neurologicamente está estudado que a idade ideal para as crianças aprenderem a ler e a escrever é exatamente os 7 anos, porque é só nesse momento em que a generalidade, a maior parte das crianças, em termos neurobiológicos, atingem uma maturidade que nos permite fazer uma assimilação e a ligação, por exemplo, fonema-grafema muito mais consolidada, a parte da memória, raciocínio abstrato, e por isso esta prontidão para aprender está muito relacionada com o desenvolvimento biológico que não devemos esquecer. E por outro lado também é importante perceber se a criança, para além do aprender, está pronta para uma escola ao nível da exigência do primeiro ciclo. E ao nível do primeiro ciclo as atividades são muito mais formais. A criança necessita de ter capacidade de controle emocional, de gestão do próprio tempo, de autonomia da realização da tarefa. Isto nem sempre se encontra em algumas crianças, tenham uns 5 ou tenham uns 6 anos. Muitas crianças são muito inteligentes, muito perspicazes, mas ainda não têm capacidade para trabalhar de forma autónoma durante meia hora, 20 minutos, 40 minutos. Necessitam ainda muito da muleta do adulto para o apoiar no início, na realização e na conclusão de cada tarefa. E por isso devemos ter atenção a esta dimensão. Isto associado à maturidade. Muitas pessoas dizem, mas não há crianças, as crianças têm idade é para serem maturas quando têm 5, 6 anos. Mas independentemente deste aspecto, todas as crianças obviamente são imaturas. Quando falamos aqui de maturidade, falamos das aquisições que são esperadas para determinada faixa etária, e aqui quando falamos desta maturidade, falamos obviamente de tudo o que tem a ver com capacidade para estar sentado tranquilamente, focado no trabalho, envolver-se com os pais de uma forma aceitável, o conseguir partilhar os brinquedos, o acatar as ordens dos adultos, o realizar uma tarefa que lhe é solicitada. Tudo isto é esperado que com 5, 6 anos seja atingido. Muitas destas crianças não o conseguem fazer e por isso este será porventura dos aspectos mais sensíveis a que nós devemos ter atenção. Independentemente da opinião de um técnico, de um psicólogo, através de uma avaliação ajustada e adequada com instrumentos aferidos para a população destas faixas etárias, a opinião da educadora de infância, dos educadores, dos professores, são opiniões muito importantes, porque são pessoas que contactam com o terreno, que têm a noção daquilo que é a norma, o que é expectado, esperado para determinada faixa etária em determinado contexto e têm uma sensibilidade muito apurada para isto que é a maturidade. As suas opiniões são sempre opiniões para ser tidas em conta. E depois, obviamente, que é importante, quando falamos de prontidão, falarmos de outros aspectos mais práticos, nomeadamente até que ponto é que a criança já fez uma série de aquisições básicas, nomeadamente o seu nome completo, a morada, as cores, identificar as letras do seu nome, ou escrever o seu nome, reconhecer formas geométricas, categorizar objetos, discriminar diferenças, ter a noção de quantidade, de contagem.
Não estamos aqui a defender que as crianças devam aprender a ler, a escrever e a fazer cálculos no pré-escolar, não é isso que está aqui em questão, mas é importante trabalharem os pré-requisitos que lhe permitam vir a fazer estas aquisições de uma forma rápida, relativamente rápida e fácil num primeiro ano de escolaridade. Muitas das vezes nós centramos-nos nestas características práticas e esquecemos as anteriores. Como há pouco foquei, esta questão da maturidade é porventura aquela mais sensível e que tantas dúvidas coloca aos pais. Muitos pais no nosso contacto no dia a dia dizem-nos: eu prefiro que o meu filho vá para o primeiro ano ainda com 5 anos porque senão vai perder os colegas. Esta é uma falsa questão, sobretudo quando nós temos na nossa rede pública salas mistas, temos alunos com 5 anos, com 4 anos, com 3 anos no mesmo espaço, e se uma criança ficar mais um ano vai adquirir outras competências, vai sentir-se empoderado, por assim dizer, com uma autoestima favorecida. Muitas das vezes estes meninos passam a ser os ajudantes do professor, do educador, e acabam por não sentir esta perda dos colegas que vão para um primeiro ano, sobretudo se trabalharmos previamente estas expectativas com as próprias crianças. Por outro lado, as crianças notam muito mais o impacto e sofrem psicologicamente muito mais com o insucesso e a dificuldade de aprendizagem no primeiro ou no segundo ano de escolaridade do que propriamente com o facto de ficar mais um ano no pré-escolar. Este é um aspecto essencial que devemos ter em conta, porque este ano que as crianças poderão estar a mais, entre aspas, no primeiro ciclo, pode ser um ano essencial para eles desenvolverem competências básicas ao nível da psicomotricidade, e nomeadamente a definição da lateralidade, ao nível da linguagem e da fala, no desenvolvimento do potencial cognitivo, no desenvolvimento de competências académicas de base, no adquirir autonomia. Nós acabamos por muitas das vezes encontrarmos crianças que nos chegam ao 6º, 7º ano ainda com dificuldades em organizar a própria mochila, não conseguem atar os sapatos, não conseguem organizar-se, sobretudo quando entram no 5º ano, com horários, são extremamente dependentes da mãe ou dos pais para pôr em marcha rotinas de higiene, organizar as próprias mochilas, verificar se têm todos os materiais. E esta autonomia trabalha-se desde mais cedo, tem que se trabalhar logo aqui nestas faixas etárias dos 5 anos. E depois, obviamente, que mais um ano na pré-escolar é uma oportunidade de socialização importante e de desenvolvimento emocional. Tolerância à frustração, o conseguir esperar, a paciência, o cumprir regras, o saber lidar com os pares e o gerir conflitos. Muitas vezes temos a ideia de que o pré-escolar é a escolinha onde os meninos brincam. Não, no pré-escolar as crianças trabalham todas estas dimensões básicas, essenciais, que os vão preparar para um ajustado ingresso no primeiro ciclo. E por isso devem ter muito, os pais, os educadores, todos nós devemos ter muita atenção à importância de desenvolvermos ao máximo estas competências. Não temos que ter pressa no desenvolvimento dos nossos miúdos. Devemos também respeitar o ritmo de aprendizagem de cada um. Nós percebemos que sempre que há o desenvolvimento ajustado de todas estas competências, ou seja, destes tais pré-requisitos escolares, percebemos que no futuro haverá uma maior probabilidade de sucesso e de adaptação na vida escolar e também na componente social. Por isso, não é só uma opinião das psicólogas do agrupamento de escolas de Ester, é uma opinião relativamente consensual junto da comunidade científica dentro da área da psicologia e da pedagogia, que os alunos condicionais devem ser mesmo só isso, em casos excepcionais. Não dizemos que todas as crianças de 5 anos têm que ficar obrigatoriamente mais um ano pré-escolar, que não é mais um ano, é o ano que lhe é devido, aliás, faço essa ressalva, mas obviamente que excepcionalmente haverá crianças que reúnem todos os requisitos que anteriormente mencionei, em termos de atenção, concentração, autonomia, aspectos cognitivos, psicomotricidade, e que obviamente que é benéfico que eles ingressem no primeiro ano. Agora, a maioria deles, muitas destas crianças necessitam de mais tempo e nós deveremos dar-lhes esse tempo que eles necessitam, não pressionar, não queimar etapas, não querer acelerar todo um processo que depois mais tarde poderá vir a trazer-nos alguns dissabores. Muitas das vezes percebemos que estas crianças condicionais depois começam a apresentar dificuldades, por exemplo no 7º ano, quando se diversifica o número de disciplinas e aumenta a sua complexidade, ou por exemplo quando chegam ao 10º ano e têm uma disciplina como filosofia.
Até podem ser alunos com médias de 13, 14, mas podiam ser alunos com médias de 16, 17, e isso no ensino superior, no acesso ao ensino superior, pode ter um impacto grande quando falamos de médias de acesso. Da mesma forma que ao longo da sua escolaridade no ensino básico podem ser alunos razoáveis quando poderiam ser alunos bons e muito bons. E por vezes esta maturidade é o que faz a diferença entre o bom, muito bom ou o razoável. Sem dúvida que no momento de decidir devemos reunir todas estas opiniões, a dos pais, e aqui é importante os pais pensarem pela própria cabeça, muitas das vezes acabam por ceder por pressões porque têm um familiar com uma idade similar e que vai para o primeiro ciclo, e depois a avó pergunta porque é que um neto, filho de um filho, vai para o primeiro ciclo e o outro neto, filho da filha, já não vai. Muitas vezes os amigos acabam por dizer, ele vai, ele adapta-se, ele desenrasca-se, se ficar mais um ano vai emborrecer. Acabamos por muitas das vezes ouvir tantos comentários de outras pessoas e ficamos baralhados. Por isso, ninguém melhor do que os pais conhecem os próprios filhos e no contexto escolar, sem dúvida, as educadoras de infância têm uma visão muito global daquilo que é o comportamento da criança e o que é esperado, e é importante reunirmos estes aspectos. Os pais, a opinião da educadora, a avaliação do contexto, o que é que as crianças têm mais a ganhar ou não em ficar mais um ano ou ingressar no primeiro ciclo, e obviamente em casos que se considere necessário, os serviços de psicologia poderão fazer também uma avaliação que possa ajudar os pais na tomada de decisão, e por isso também terão o nosso e-mail e poderão entrar em contacto connosco caso sintam essa necessidade. Por isso diria aqui que a chave neste processo de decisão estão nestas fases. Estimular obviamente os nossos filhos desde o momento em que saem da maternidade, promover a sua autonomia, mas acima de tudo respeitarmos o ritmo próprio de crescimento de cada criança e acima de tudo cooperarmos estreitamente com a escola em tudo o que estiver ao nosso alcance, desse lado enquanto famílias, deste lado enquanto escolas, para promovermos o desenvolvimento integral e saudável das nossas crianças. Obviamente que este pequeno vídeo teve por objetivo lançar aqui alguns tópicos de reflexão, mas obviamente não substitui a nossa presença, por isso no próximo dia 8 de maio, esta sexta-feira, às 19 horas, as duas psicólogas dos serviços de psicologia e orientação do agrupamento de escolas de Ester, eu e a minha colega Ana Caldeira, vamos estar a realizar uma sessão online para todos os pais, através do ID da reunião que aqui está apresentado neste slide, do Zoom, e através do convite que as educadoras vos irão enviar por e-mail, e estaremos abertas a ouvir-vos, a colocarem as vossas questões e a poder dar orientações mais precisas se assim o desejarem. Por isso, contamos convosco este dia 8 de maio, às 19 horas, aqui no Zoom, e dispõem já do nosso e-mail em caso de alguma dúvida ou sugestão também. Obrigada, então, e até breve.